pouquinho a respeito da ceia, mas evidentemente que não tem como a gente não falar da Páscoa, porque vem dali, né? E muitas informações que nós encontramos no Velho Testamento. Às vezes as pessoas dizem, o Velho Testamento ele já passou, ficou lá para trás, a Bíblia fala como sombra de uma realidade. E a sombra da realidade, se nós entendermos ela, o que foi dito, né? O apóstolo Paulo diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, né? A gente observa Paulo escrevendo na carta aos Coríntios, capítulo 5, versos 6 e 7, falando a respeito que não é bom o vosso orgulho, não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa, porque Cristo, né, a nossa Páscoa foi sacrificada por nós sem fermento. Então ele fala a respeito de uma Páscoa que aconteceu e que não há necessidade de nós estarmos celebrando Páscoa. Quantas vezes as pessoas de forma equivocada pensam que precisa celebrar a Páscoa. O problema é que nós vamos ver alguns textos falando o que foi a Páscoa, o que era a Páscoa, e ela estava apontando para uma realidade futura. A realidade é Cristo, se cumpriu em Cristo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós vamos observar que no livro de Deuteronômio foi dito para o povo que a partir do momento que Deus escolhesse um lugar para fazer habitar o seu nome, não poderia ser comida mais a Páscoa dentro das casas, dentro de qualquer cidade, dentro de qualquer lugar, senão no lugar que Deus escolhesse para fazer habitar o seu nome, ou seja, em Jerusalém. E somente em Jerusalém que pode ser realizada a Páscoa. E nós observamos também que até Cristo, como o Cordeiro Pascual, se nós perguntarmos aos irmãos, aonde que ele foi morto? Por que em Jerusalém? Porque ele cumpriu a Páscoa. O Cordeiro não podia ser morto fora de Jerusalém, porque a Páscoa só poderia ser realizada em Jerusalém. Jesus morreu dentro de Jerusalém. Que dia deveria ser separado o Cordeiro para ser morto para a Páscoa? No dia 10. Que dia que Jesus entra em Jerusalém? No dia 10 de abril. Que dia deveria ser morto o Cordeiro? Estou falando dos irmãos, a gente vai ler alguns textos, tá? Mas aqui nós estamos falando sobre isso, né? Que dia o Cordeiro deveria ser morto? No dia 14 à tarde. Que dia que Cristo morreu? Dia 14 à tarde, às 3 horas da tarde, entregou a cabeça às 3 horas da palavra de Deus. Ele morreu no dia 14, ele é o Cordeiro Pascual. Por que isso aconteceu? No Cordeiro da Páscoa nós vamos ver que nenhum osso poderia ser quebrado, né? Quando mandaram lá, ia se aproximando, diz que era a véspera do feriado, era o dia da preparação, no dia seguinte era o grande sábado, para que os corpos não ficassem na cruz, mandou que fosse até lá e quebrasse as pernas dos 3 crucificados de Jesus, do seu lado 2 malfeitores, quebrou de um lado de um malfeitor, quebrou do outro malfeitor as pernas. Quando chegou em Cristo, o que aconteceu? Não quebrou seus ossos, porque ele já havia morrido. Por que isso? Não podia quebrar nenhum osso do Cordeiro Pascual. Cristo é o Cordeiro Pascual. Por isso que João pode dizer, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E as pessoas equivocadamente vai lá e faz a sua Páscoa hoje, matando o Cordeiro. Aquele sangue daquele Cordeiro não pode tirar o pecado mais. Mas o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, não é fazer a festa, e às vezes as pessoas não entendendo essas coisas e vendo o que nos acontece no mundo religioso, e dizem, olha, não. Então, a Santa Ceia, como é chamado, né? Diz que tem que ser feita todo mês, e todo mês vai lá e faz a tal da Santa Ceia. A Bíblia não fala de Santa Ceia, a Bíblia fala da Ceia do Senhor. E por que ela não é feita todo mês? Porque ela vem da Páscoa e ela tem um significado, tem um simbolismo. E às vezes as pessoas, para poder fazer a Santa Ceia, vai lá e compra o pão, vai lá e compra bolacha, compra vinho, às vezes pega o vinho chapinha, que é mais barato, e apresenta todo mês e vai se condenando cada vez mais, e aquilo não é a ceia do Senhor. Nós vamos ver que Paulo escreve para a igreja de Corinto assim: olha o que vocês estão fazendo, isso não é a ceia do Senhor, porque eu recebi que foi diferente a ceia do Senhor. Então as pessoas precisam entender o que está fazendo. Quantas vezes as pessoas vão lá e fazem uma grande festa, não entendem o que está fazendo. E
a palavra de Deus nos fala que a ceia, ela é memória de Cristo. Memória do quê? Do sacrifício que Ele fez. Nós observamos também que, por ser uma festa que ela é realizada, eles falam, mas por que ela não é feita em Jerusalém? Porque a Páscoa tinha de ser feita em Jerusalém. Quando nós observamos na ceia, foi uma nova aliança. Nós vamos ver que Paulo fala sobre a ceia. Onde estava sendo celebrada a ceia? Em Corinto. Corinto era uma cidade que ficava em Jerusalém? Claro que não, era gentil, totalmente fora da Judéia, não tinha nada a ver. Mas nós estamos numa nova aliança. Aqueles que estão na velha aliança, Deus diz, aquele que quiser seguir a lei, ela precisa cumprir toda a lei. O problema é que a lei está no inferno. E ninguém, Paulo diz assim, que ninguém pode ser salvo pela lei. Até porque na lei diz assim, olho por olho, dente por dente. Mais do que isso, a lei de Israel, o estrangeiro que quisesse estar aliançado na velha aliança, ele estava cumprir todo o ritual da lei mosaica, da lei de Moisés. Mas Cristo nos tirou debaixo de maldição, diz a palavra de Deus, que a lei, ela estava enferma. Nós somos feitos agora, né, uma nova massa em Cristo Jesus. E é disso que nós estamos falando. Quando nós falamos a respeito das festas, nós mencionamos com os irmãos aqui na importância, porque ela era chamada de moedas ou encontros, grandes encontros que o povo de Israel tiveram com Deus. Nós observamos que o primeiro grande encontro foi lá quando eles estavam escravizados na Babilônia, que retiraram com mão forte, que o anjo de Deus passa por ali por cima e mata todos os primogênitos que havia em Israel. E Deus tira o seu povo com mão forte. Ali havia a nuvem de fogo, havia, né, durante a noite, havia também a nuvem protegendo eles. Deus estava no meio do povo, guiando o povo. Os grandes encontros que teve com Deus, a Bíblia nos fala a respeito, né, de 3 grandes encontros. O primeiro, né, no meio de Abib, que é aquele que seria o primeiro dos meios que nós vamos ler, só para a gente fazer uma introdução, né? Mostrando assim, nós já falamos sobre isso. 3 grandes encontros. O primeiro grande encontro no primeiro mês, né, é o mês de Abib, onde nós tínhamos as festas da Páscoa, dos ázimos e das primícias. Muito bem. Depois nós tínhamos 50 dias depois dessa fase, né? Um outro grande encontro com Deus, quando o povo chega no monte. E Deus fala com Moisés que sai ali daquele monte, né, fumeiro, ele pega fogo, porque a presença de Deus está ali e é dada a lei para o povo, né? Aquele momento é o primeiro grande encontro que não havia, evidentemente, ainda esse nome, mas depois foi instituído por Deus também a festa do 50 dias depois, Pentecostes, evidentemente, né? Então, ela acontecia 50 dias depois das primícias. E depois do terceiro grande encontro com Deus que o povo tiveram, nós observamos lá no mês 7, né, que aparece um grande encontro com Deus, onde ele é instituído novamente com a habitação de Deus, habitando entre o povo, né? O povo vai habitar morando dentro de cabanas e Deus habitando entre o povo. Nós temos a festa dos tabernáculos, mas é instituída também a festa das trombetas e a festa da expiação, e Deus habitando no meio do seu povo. Essas 3 grandes encontros, dando 7 festas, 7 encontros com Deus, né? Então é disso que nós vamos falando, e a Páscoa, irmãos, é uma delas. Aliás, quando nós lemos aqui no livro de Mateus, capítulo 26, 17, percebam que no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparamos a comida da Páscoa? Por que ele fala de ázimo e de Páscoa? O que era diferente, né? Não era, existia alguma diferença entre elas? O que acontecia exatamente na festa da Páscoa? O que tinha na Páscoa e o que era a festa dos ázimos, né? E nós vamos estar falando um pouquinho a esse respeito, para nós falarmos da ceia, que para nós, irmãos, o interessante é a ceia. Porém, a gente precisa tirar algumas figuras que estão lá na velha aliança para nós entendermos, porque eu vejo que muitas pessoas, até hoje, como Paulo escreveu, né? Vocês não estão entendendo, isso não é a ceia do Senhor. A pessoa, ele tem um problema na cidade que ele mora, ele vai tomar ceia em outra cidade e pensa que está resolvendo um problema, né? Mas ele está com problema com Deus, ele está com problema com Deus. A ceia do Senhor, que é ministrada aqui na cidade de Ribeirão Preto, é a mesma ceia do Senhor que é ministrada em qualquer outra cidade. A ceia não muda, é do Senhor. Então que a gente possa entender o que nós estamos fazendo, porque diz a palavra de Deus que aquele que come e bebe indignamente, ele come e bebe indignamente para a sua própria
condenação. Perceba que não é o diabo que condena a pessoa. Quem condena a pessoa é a própria pessoa. O diabo só acusa, mas a condenação está em quando nós lemos lá em Romanos capítulo 8 que não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A própria pessoa se condena porque ele sai da presença de Cristo. Então, antes de nós falarmos aqui da ceia, quero voltar, irmãos, para a gente dar uma lidinha lá no livro de Êxodo, capítulo 12, muito bem. Êxodo, capítulo 12. A gente vai ler aqui alguns versículos, irmãos, porque tem bastante. Êxodo 12, muito bem. A gente vai pegar aqui umas informações importantes, por isso que os irmãos a gente sempre faz isso em 4 dias, nós só temos 2 até a ceia, né? 2 quintas-feiras, porque na quinta-feira que vem nós temos semana de oração, então nós não teremos estudo, e depois nós teremos a próxima quinta-feira, que já estaremos na semana da ceia, né? Então nós só temos mais 2 quintas-feiras. Esse que eu havia pensado em nem falar da ceia, porque os irmãos todos são conhecedores, né? Mas a gente começa vendo que parece que nem todos, né? Então, vós está limpo, mas nem todos, né? Vós inteiros, mas nem todos. Então, por isso, vamos falar um pouquinho a respeito disso. O que Deus institui esse primeiro encontro com Deus? Nós observamos, sempre digo para os irmãos que depois de 430 anos que o povo estava ali, escravizado no Egito, Deus chama Moisés para que possa libertar o povo. E essa é a 10ª praga que é enviada, e aqui está uma grande lição para nós, que o povo sai do Egito depois que estão sendo derramadas as pragas. Evidentemente que o povo de Israel não estava sofrendo aquelas pragas, mas estavam sendo derramadas pragas sobre o Egito. E isso traz para nós exatamente a visão do Apocalipse. Quando que a igreja é retirada da face da terra? Depois das pragas ser derramadas. Ou seja, não tem jeito, né? Eu sempre digo que os irmãos estão falando do profeta Daniel, né? Que não tem como a igreja sair antes da grande tribulação, porque as pragas, as 7 taças da igreja de Deus derramadas exatamente na metade da 2ª semana, né? Então, de Daniel que nós mencionamos. Mas é só fazendo essa ligação, eu quero ler para os irmãos aqui, irmãos, todo o capítulo 12, ele fala a respeito da ceia, da Páscoa que Deus instituiu para o povo. A Páscoa, ela não tem nada a ver com chocolate, ela não tem nada a ver com coelho, né? Então isso foi instituído depois, é comércio. Eu costumo dizer para as pessoas que eu duvido muito que tenha alguém que coma aquilo que o coelho bota. Eu acredito que não, né? Então, o coelho botou um ovo de Páscoa, né? Não é isso que o coelho bota. Então, isso está ligado mais às tradições pagãs. Mas a Páscoa é totalmente diferente disso. Vamos ver no capítulo 12, nós vamos intercalar alguns versículos, né? Minha Bíblia aqui está marcada, tem um papel que tem algumas coisas também, deixa eu conseguir por aqui, eu acho que fica mais fácil a gente, eu posso riscar ela mais, porque já está riscada, né? Mas os irmãos não estão vendo minha Bíblia está toda riscada por aqui, né? Mas eu quero ler para os irmãos, olha, alguns versículos que a gente vai estar pulando. Então, no texto do capítulo 12, a gente vai ler alguns versículos juntamente com os irmãos. A gente vai ler até o 14 direto, para que a gente possa ter uma noção, tá bom? Livro de Êxodo, capítulo 12, verso 1. Eu vou ler uns, irmãos, por gentileza, ler os outros, né? A gente vai ter junto. Então, assim, e falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: esse mês será para vós o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o governo de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, macho de um ano, qual tomareis das ovelhas ou das cabras. O guardareis até o 14º mês deste mês, e de todo o ajuntamento da congregação de Israel, o sacrificará a carne. Tomarão do
em que eu comer. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães, asmos, com ervas amargosas e comerão. Não comereis nele nada puro, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fissura. E nada deles deixareis até pela manhã, mas o que ficar dele ficará até pela manhã e queimareis no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela noite passareis pela terra do Egito, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós. Não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memória, e celebrarás por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis, por estatuto perpétuo. Vamos ler até o 14, eu vou continuar o 15 e o 16 também, e o 17. 7 dias comereis pães asmos ao primeiro dia, tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer o pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cuidada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão que cada alma houver de comer. Isso somente apontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos banhados, porque naquele mesmo dia farei o vosso exército na terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações, pois está luto perpétuo. Ainda 18 assim, no primeiro mês, aos 14 dias do mês à tarde, comereis pães asmos até 21 à tarde. Ele continua dizendo, né, que não poderia comer pães asmos, melhor nada com fermento daí para baixo, e ele mandou que sacrificasse a Páscoa. Vamos fazer uma pausa por enquanto aqui. Então, o que Deus fala com Moisés a esse respeito? Olha, estabeleceu com ele, a partir daquele momento, não havia Páscoa antes. Por quê? O que significa Páscoa? Passagem. Essa noite passarei e ferirei. Então, significava que a partir daquele momento eu estaria livre da escravidão. A Páscoa é a passagem, a libertação do povo, onde Deus passa durante a noite e fere todas as pessoas. E aqui a gente começa a observar duas coisas, que ele vai dizendo que no dia 10 eles deveriam pegar o cordeiro separado, esse cordeiro deveria estar separado desde o dia 10. No dia 14 à tarde, né, nós vemos isso, o cordeiro, o caminho deveria ser sem mácula, sem defeito, né? Não podia ser um cordeiro defeituoso. Ele deveria ser, o versículo 6, guardaria até o 14º dia do mês, à tarde, e todo o ajuntamento de Israel deveria sacrificar esse animal à tarde. E a gente começa a observar algumas coisas que nós comentamos com os irmãos, talvez surge dúvida para nós. Por quê? Quando ele fala a respeito que deveria ser sacrificado à noite, e depois eles deveriam comer daquele cordeiro juntamente com pães asmos e ervas amargosas durante a noite. E a gente começa a observar essas coisas, e aqui está uma diferença entre a festa da Páscoa e a festa dos pães asmos. O que era de fato a festa da Páscoa? Nada mais era do que matar o cordeiro. Por quê? O cordeiro era morto no dia 14 à tarde, e ele deveria ser comido à noite, juntamente com pães asmos e ervas amargosas. O problema é que quando nós estamos falando que ele deveria ser comido à noite, que dia que era a noite? Era 15. Por quê? O calendário judaico, né, na verdade, o calendário dos judeus tem dois calendários, eles seguem dois calendários: o calendário festivo, religioso, onde é guardadas as festas, e tem o civil também.
Então, o civil deles, o sábado é o dia de descanso, como se fosse o domingo para nós, o domingo lá funciona todas as coisas. Só que ele começa no mês 7, no mês 7 é o calendário civil. Mas Deus estabelece com ele esse calendário religioso, ele passa, esse é o primeiro dos meses. Vai ser o primeiro mês. Nós vamos ver aqui que é o primeiro mês religioso, eles guardam, mas eles guardam 2. Mas o dia deles, diferente do nosso, que sempre fala aqui com os irmãos, o dia dele, para eles, muda sempre às 6 horas da tarde. Por que isso? Com base no livro, no Gênesis, na criação, nós observamos lá que quando Deus cria, no primeiro dia que é criado, no segundo, terceiro, sempre diz assim, e foi à tarde e manhã do primeiro dia. Então, para eles, o dia começa às 6 horas da tarde, 6 horas muda. E eu sempre comento com os irmãos aqui que, na verdade, o nosso dia é meio confuso, né? Porque a gente muda às 24 horas, meia-noite. Isso significa que para nós temos, se começa meia-noite, da meia-noite às 6 da manhã, nós temos metade da noite, das 6 da manhã às 6 da tarde, nós temos um dia inteiro, e depois nós temos, para finalizar o dia, das 6 da tarde às 6 da noite, mais metade de uma noite, ou seja, nós temos metade da noite, um dia inteiro, metade da noite, e dá um ciclo de um dia. Os judeus têm uma noite inteira, 6 da tarde às 6 da manhã é um dia, é uma noite. 6 da manhã às 6 da tarde é o dia daquela noite, só que o dia começa às 6 da tarde e não à meia-noite, igual para nós. Então, o que isso significa? Que a partir das 6 da tarde é um novo dia, mudou o dia. Então, das 6 da tarde às 6 da manhã é a noite do primeiro dia, e depois da manhã é o dia desse primeiro dia que iniciou-se. Ou seja, não muda a meia-noite. Então, o dia 14, que eles matavam o cordeiro à tarde, e nós vamos observar isso com Cristo, que ele fazia o dia da preparação, o dia da preparação do que eles comerem. Por isso que Jesus diz assim: olha, é chegado o dia da primeira festa, é o primeiro dia dos ázimos, onde importava sacrificar a Páscoa. Por quê? A Páscoa, nada mais, nada menos, acontecia a morte do cordeiro. O cordeiro era morto no dia 14 à tarde. Eles comiam isso depois, à noite, e nós vamos ver que quando Jesus reúne para comer com eles a Páscoa, já era a noite daquele dia, houve a mudança do dia. E aí nós observamos que passa, no texto que nós lemos aqui, uma nova festa, né? Para quem diz assim, olha, no versículo que nós lemos aqui, falando do versículo 14, né? Lembrarei que as vossas gerações, que está tudo bem, 7 dias comereis pães. Ao primeiro dia tirareis o fermento da vossa casa, porque qualquer comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, será cortado de Israel. No primeiro dia haverá santa convocação. A nação de Israel se reunia no primeiro dia. Já fazendo um paralelo com os irmãos que leram sobre a morte de Cristo, nós observamos o seguinte: qual foi o argumento, né, para retirar o corpo, de quebrar os ossos para tirar o corpo da cruz? Ele não podia passar. Eles assim, lá nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, né, João, também diz assim, era o dia da preparação. Preparação do quê? Da Páscoa, de comer a Páscoa. Só que era comida à noite, então a senhora não pode tirar os corpos, não pode ficar na cruz, porque esse dia é um dia de sábado, um dia de descanso. Todo dia de descanso para o judeu é sábado, o grande sábado, e nós vamos observar que quando Jesus morreu, houve 2 sábados, né? Porque era um feriado e o sábado normal. E só a título de curiosidade, eu tinha falado só para não esquecer, irmãos, né? Diz assim: olha, que tirou o corpo da cruz porque era o grande sábado e Cristo foi crucificado. E passando o sábado, as mulheres foram e compraram especiarias e prepararam. E depois dos sábados elas foram lá para poder colocar especiarias. Olha, se veio o sábado, se Jesus morreu na véspera do sábado, as pessoas pensam que é sexta-feira, a véspera do sábado, né? E até é para nós pensando no sábado. Mas se Cristo, a Bíblia fala, né, a profecia que Cristo permaneceria seu corpo no sepulcro por 3 dias e 3 noites. Se Cristo morreu na sexta-feira à tarde, imagina que para o domingo de manhã, quantos dias teria passado no sepulcro? Ele morreu sexta à tarde, ele passou a noite da sexta, o dia de sábado, a noite de sexta. Ele ficou uma noite, um dia
Eu falei que ele ficaria 3 dias e 3 noites. E quando as mulheres foram no primeiro dia da semana, já de madrugada, Cristo já havia ressuscitado. Então no domingo ele já havia ressuscitado. Ele ressuscitou antes do domingo. Então perceba que, como é que pode significar 3 dias? Se Cristo morreu na sexta e no domingo ele já havia ressuscitado, ele ficou só um dia morto. Não é? Se ele morreu na sexta, o único dia que ficou no sábado, no domingo já havia ressuscitado. Não era 3 dias e 3 noites? Sim. Então a gente observa o texto que assim, era o dia da preparação e amanhecia o sábado, ou seja, chegava, mudava o dia para o sábado. Então Cristo foi sepultado, passou o sábado. As mulheres foram e compraram especiarias, porque no sábado não funcionava nada. Então, passando, elas prepararam especiarias para que pudessem gerar Cristo, e depois veio o sábado e descansou de novo. Elas não foram colocar o unguento. No domingo, no primeiro dia da semana, elas foram para levar os ungüentos para colocar no corpo de Cristo. Chegou lá, ele havia ressuscitado. Mas se passou o sábado, já era domingo, se fosse contar dessa forma. Então, mas é que havia passado o feriado, e não o sábado, o grande sábado. Mas só para a gente ver aqui por quê? Ele está dizendo que no dia 15, no primeiro dia, haveria santa convocação, nenhuma obra servil, nenhum serviço poderia ser feito e realizado para o judeu. Todo sábado é um dia de descanso que não pode fazer nada, nenhum serviço, nada. E aqui haveria santa convocação, a única coisa que eles podiam fazer era reunir para que pudessem estar ali fazendo as ofertas a Deus. Então, no primeiro dia haverá santa convocação e no 7º dia também. Guardai, pois, a festa dos pães asmos. Por quê? Naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito. Que dia que Cristo tirou? Que dia que o povo saiu do Egito? Olha, no dia 15, ele está falando, guarda esse dia, porque nesse dia, dia 15, eu tirei os exércitos da terra do Egito. Mas não foi no dia 14? Não. Porque, como é que acontece aqui, irmãos? A gente lê, a gente não está lendo todo, os irmãos podem ler todos os versículos em casa, eles estão para casa, capítulo 12 de Êxodo. Os irmãos vão ler que eles comem a Páscoa, à meia-noite passa o anjo destruindo todos os primogênitos do Egito. Há um grande problema durante o dia. Na sequência, eles mandam que eles saiam de lá, que eles saem e despojam os egípcios. Eles saem exatamente no dia 15. Então perceba que ele está dizendo o seguinte: olha, a festa dos pães asmos significa que Deus tirou o povo nesse dia. No primeiro mês, aos 14 do mês à tarde, comereis pães asmos até 21. Então a gente observa isso para assim, olha, então no dia 14 é que eles estão comendo, mas se nós observarmos, eles se reúnem à noite para comer. À noite já é o dia 15. Então no dia 14 havia a morte do cordeiro. Por isso que eu disse para os irmãos, que dia que Cristo morreu, dia 14, que horas? 3 horas da tarde. Não podia ficar o seu corpo na cruz, porque no dia 15 era feriado. Não, é um dia de descanso, eles não poderiam fazer nenhum trabalho, os corpos não podiam ficar na cruz até aquele dia. E é exatamente essa que eu estou jogando a festa lá, pegando lá com o livro do Novo Testamento, né? Mas a gente vê assim, a festa dos pães da Páscoa era a morte do cordeiro, que acontecia. E de 15 a 21, eles reuniam, comiam, havia santa convocação no primeiro dia, e no dia 21, eles reuniam toda a congregação para que pudesse estar ali fazendo sacrifício e adorando a Deus. Nós vamos ver um pouquinho mais detalhe aqui para frente, né? E nós observamos o seguinte, no versículo 7, assim, tomarão do sangue e poloão ambas as ombreiras e na verga das portas. Perceba que o que livra o povo da morte, o que livra o povo das pragas que seria derramado no Egito, o que era? O sangue. O que nos vai livrar nas pragas ser derramada lá no Apocalipse? O sangue de Cristo, o sacrifício que ele fez. É o símbolo. Então veja que na velha aliança, aquele cordeiro era uma sombra da realidade. Então a gente está observando isso. Naquela noite, perceba que não era de dia que eles comeram. Versículo 8. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com as ervas amargosas comerão. Não pode comer nada cru, nem cozido em água, senão assada no fogo, a cabeça, os pés, a fressura, não era para cortar, não era para quebrar nada. E o que sobrasse deveria ser queimado no fogo. Assim, versículo 11: assim comereis os vossos lombos cingidos, os sapatos nos pés, o cajado na mão, comereis apressadamente.
esta é a Páscoa do Senhor. O que isso significa comer apressado? Por que eles deveriam comer apressadamente? Eles estavam a sair do Egito. Olha, mas vocês vão sair hoje, é agora, tal. Coma, haverá morte primogênita, logo vocês vão sair. Não é uma festa para vocês ficarem aí comemorando até o amanhecer. Não, come depressa, já pronto para sair. Logo vocês vão sair. Marcava isso, essa que era a festa. Ele fala que passaria e executaria juízos, né? E seria o sangue, é um sinal. Aquele que tem o sangue não tem praga na vida dele. Eu falei com os irmãos lá no Apocalipse, a mesma coisa. E isso deveria ser por estatuto perpétuo. O que é o estatuto perpétuo? Para sempre. Versículo 25. Acontecerá que quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardarei esse culto. O Senhor entrou na terra e precisa continuar. Acontecerá que quando vossos filhos disserem que culto é esse, então direis o sacrifício da Páscoa. O Senhor passou na casa dos filhos de Israel do Egito, que feriu, livrou nossas cargas, então o povo inclinou e adorou. Aí no versículo 29, né, está dizendo que é a meia-noite. Então perceba que foi a meia-noite, né, que o anjo passou por ali. Ele já deveria ter comido a Páscoa, o cordeiro, os pães. E aí no versículo 34, na sequência, diz assim: olha, e o povo tocou a massa antes que levedassem as amassadeiras, suas vestes sobre os ombros, fizeram, pois, o filho de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram os egípcios os vasos, né, desposaram eles, e saíram dali. No versículo 37, diz que saiu dali quase 600 mil homens, e vão dizendo no versículo 39, aí na sequência, diz que cozeram os bolos asmos da massa que se levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porque foram lançados do Egito e não puderam deter e prepararam a comida. Então a gente observa aqui, irmãos, que isso era. Mas aí o que acontece ainda? Né? Tem mais algumas coisas. Disse mais o Senhor, versículo 43, vamos ver tudo. 43. Então 42. Esta noite se guardará o Senhor, porque nela tirou da terra do Egito. Esta é a noite que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Aí entra alguns detalhes para nós. Nenhum estrangeiro comerá dela. 44. Porém, todo servo ou qualquer comprado com dinheiro, depois que houver circuncidado, então comerá dela. O que a gente observa, irmãos, aqui na Páscoa? Só para o povo de Israel, o estrangeiro não podia comer. Para o estrangeiro comer, o que eles deveriam fazer? O que simbolizava a circuncisão? Exatamente, a aliança, o povo que era aliançado com Deus, que tinha aliança com Deus, o sinal que eles tinham era a circuncisão. Quando a gente olha para o Novo Testamento, nós somos circuncidados. O que Paulo fala? Que a circuncisão não é na carne mas ela é no coração. Então, o que marca? Nós que recebemos a Cristo, que nós éramos estrangeiros. Agora, para que nós pudéssemos também participar desse banquete, a gente precisava ter aliança com Deus. Hoje a igreja tem uma aliança com Deus? Tem. Então perceba que o símbolo que estava lá atrás, a gente observa para cá para falar da ceia. Quem que deve participar da ceia? Aquele que tem aliança com Deus. É só para aqueles que tiveram aliança com Deus. O estrangeiro precisa fazer aliança com Deus. É o que nós vemos para cá, né? Onde entra a igreja aqui agora. O estrangeiro, soberano, não comerá dela, nem numa casa se comerá, não levará nada dela fora, nem dela quebrareis osso. Eu falei de Jesus aqui, que não foi quebrado o osso. No versículo 48. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja circuncidado todo macho. Então chegará e celebrará, e será como natural da terra. Mas nenhum incircunciso comerá dela. Uma mesma lei age para o natural e para o estrangeiro peregrinar entre vós. Então os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara, Moisés e Arão, assim fizeram. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo
os seus exércitos. Então perceba aqui o seguinte: olha, a mesma lei que havia para o natural, era para o estrangeiro, precisava fazer todos os rituais exatamente conforme Deus mandou. Quem podia comer a Páscoa? Só o povo de Israel ou o estrangeiro que circuncidasse. Não, é só para trazer para o dia de hoje. Se alguém quiser comer a Páscoa hoje, o que ele tem que fazer? Circuncidar. Ele vai ter, aqui ainda não precisava, mas eu ia falar, nós vamos ver em Deuteronômio, porque eu estou falando isso porque quem sabe tem alguém que está ouvindo aí, que vai ter, precisa fazer a Páscoa. Você tem que circuncidar, não pode fazer a Páscoa sem a circuncisão. E mais do que isso, nós vamos perceber que só pode ser em Jerusalém, não pode ser mais em qualquer lugar. Eu quero fazer a Páscoa aqui em Ribeirão Preto. Não pode. Por quê? Nós vamos observar que aquele que não cumprisse a lei, o que acontecia com ele? Era extirpado do povo. E aquele que transgredia a lei, na verdade, era morto, apedrejado. Então, se alguém quer fazer isso e não faz direito, ele é apedrejado. Perceba, ele é cortado da nação de Israel. E ainda só para a gente terminar aqui no capítulo 13, tem informação para nós importante. Veja no versículo 13 e 4. Êxodo 13 e 4. Lê alguém para mim, por favor. 4 e 5. E acontecerá que, quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais que te daria, terra que mana leite e mel, guardarás este culto deste mês. Veja, então hoje no mês de Abib nós saímos. Mês de Abib é o primeiro mês deles. Esse culto deveria ser guardado quando? No mês de Abib. Versículo 10 do capítulo 13. Portanto, guardarás esse estatuto a seu tempo, de ano em ano. Irmãos, a Páscoa ela deveria ser feita no mês de Abib, de ano em ano. Ela não é de mês em mês. Por quê? A ceia que esse pessoal faz de mês em mês, então. Sim, nós vamos chegar na ceia. A ceia tem da Páscoa. Olha, se a Páscoa era de ano em ano, como é que eu vou fazer a ceia de mês em mês? O símbolo para substituir a Páscoa. Sim, a ceia, nós vamos ver que essa é a nova aliança, o novo concerto que Deus faz com a igreja. Nós não precisamos mais fazer festa da Páscoa, nós não precisamos fazer mais festa dos atos, nós não precisamos fazer a festa das premissas, porque toda se cumpriu em Cristo. O que Deus estabeleceu para a igreja? A ceia. O que significava a Páscoa? A passagem, a libertação da escravidão do Egito para uma vida de liberdade com Cristo. O que significa a ceia para nós? A liberdade do pecado para uma vida de retidão com Cristo. Por que eles deveriam fazer isso de ano em ano? Porque a cada ano que começava, eles novamente lembravam do sacrifício que aconteceu lá no Egito. Ele deveria contar para os seus filhos. Para nós, por que nós fazemos isso de ano em ano? Porque nós estamos celebrando a morte de Cristo, Embora hoje as pessoas tenham criado os mês-versários, mas na verdade todo mundo faz aniversário uma vez por ano. Imagina se nós fizéssemos todo mês, Quando estaremos velhinhos em termos de dados, pelo menos numéricos. Então é de ano em ano, porque é aniversário da morte de Cristo, da libertação. A ceia, ela traz para nós esse plano de fundo que veio da Páscoa. Então as pessoas às vezes não interpretam a palavra de Deus, embora nós vamos ver todas as festas que nós falamos, todo o Velho Testamento aponta para Cristo. As primeiras festas, as 3 primeiras, mais o Pentecostes, todas se cumpriram em Cristo. O que falta para nós é o cumprimento também em Cristo no final. As últimas chuvas, conforme diz aqui a palavra das primeiras últimas chuvas. Ainda quero ler para os irmãos, a gente não vai alongar muito, mas eu quero o assalariado do versículo 45 ele fala aqui, o estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Sim, o assalariado, os empregados, porque você era da nação de Israel e contratava pessoas. Então, o seu funcionário que não fosse natural da terra, que não fosse ou da nação de Israel, ele não poderia. Qualquer estrangeiro, veio um visitante e hospedou na sua casa. Ele não é seu funcionário, mas ele hospedou, ele queria comer
comer na Páscoa? Pode, desde que circuncidasse. Caso contrário, não. Nesse momento, tá, irmãos? Eles faziam a Páscoa nas suas casas. Por enquanto, porque depois não poderiam mais. No livro de Levítico, né, lembrando os irmãos, no livro de Moisés, os 5 livros de Moisés, no livro de Gênesis não tem isso, porque eles não estavam escravos. No livro de Êxodo é dado essa festa para eles, depois ele entra na lei. Na lei nós vamos observar no livro de Levítico, capítulo 23. Eu vou ler só o primeiro, só um versículo que tem importa para nós, a gente repetir aqui a data, né? Livro de Levítico, capítulo 23, verso 5. Se alguém achar, pode ler, a gente vai ganhando tempo. E no primeiro mês, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Vamos ver o 6 também, né? Que vai o 6 e E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães ásperos do Senhor. 7 dias comereis pães ásperos. Muito bem, perceba, irmãos, que ele estabelece no primeiro mês. Qual que é o primeiro mês? Abib. E depois ele passou de ser Nissan também, né? Abib e Nissan. Por que Nissan? Depois que eles foram para a Babilônia, a língua babilônica, o mês de Abib é Nissan. Então Abib ou Nissan, porque do cativeiro saíram poucas pessoas, né? Foram poucas e voltaram poucas, e eles adotaram, né, a lei, a língua dos babilônicos, então por isso passou a ser Nissan também. Mas por enquanto, Abib, no primeiro mês, aos 14, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. O que acontece no dia 14 da tarde? Mata o cordeiro. É isso que acontece. E aí, veja no sequência, aos 15 desse mês é a festa dos astros do Senhor, 7 dias comereis com os astros, no primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, então não pode trabalhar, é o feriado. Então, no dia 14, mata o cordeiro, nós vamos observar já nos evangelhos que era o dia da preparação, que eles preparavam a Páscoa e depois da noite eles juntavam para comer. Se eles matam à tarde, junta à noite para comer, mata-se no dia 14, mas é comida no dia 15, porque é depois das 6 da tarde. Né? No livro de Números, sim, já é a festa dos astros. Por isso que nós encontramos no livro de Mateus 26, 17, assim, no primeiro dia da festa dos pães asmos, perguntaram onde nós vamos fazer a Páscoa, que era o dia da preparação. Números 28, versículo 16. 28. Números 28, verso 16. Porém, E 17. 17. 16 e 17. Porém, no primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias do mesmo mês haverá festa. 7 dias que comerão pães ásperos. Bom, do 18 para frente, vou deixar a direção para casa para os irmãos, 18 a 25. Ele vai explicando como é que deveria ser feito, né? O cordeiro, oferta queimada, oferta de holocausto, de bezerro, manjares, erva de farinha. Ele vai dizendo como é que deveria ser feito. Mas observa aqui, no primeiro mês, aos 14 do mês, é a Páscoa, e aos 15 haverá festa. 7 dias comereis pães ásperos. Então a festa da Páscoa é a festa dos pães ásperos. Tem um ponto interessante aqui, no versículo, em Números ainda, no capítulo 9, voltamos um pouquinho para o capítulo 9, porque surge dado novo para a gente. Livro de Números, no capítulo 9, a gente vai ler aqui, precisa ler alguns versículos a mais, até o 14, para a gente tirar algumas informações para a gente aqui, tá? Então, livro de Números, capítulo 9, verso 1 até o 14, diz assim: E falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, no segundo ano da saída da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo: Os filhos de Israel celebrem a Páscoa a seu tempo determinado. Qual é o tempo determinado? Veja a Bíblia. No verso 3: No dia 14 deste mês, pela tarde, a seu tempo determinado, celebrarei segundo todos os estatutos, segundo todos os seus ritos, a celebrarei.
Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrasse a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, pela tarde, no deserto do Sinai, conforme tudo que o Senhor ordenou a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Aí, irmãos, aconteceu dia 1º, dia 14 da tarde. Aí nós percebemos um novo mudado ali, no versículo 6. Alguém lê para mim, acho que eu lembro 6 ou 14. E houve alguns que estavam imundos por terem tocado o corpo de um homem morto, não podiam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso se chegaram perante Moisés e Arão naquele mesmo dia. E aqueles homens disseram: imundos estamos nós pelo corpo de um homem morto. Por que seríamos privados de oferecer a oferta do Senhor a seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel? E disse-lhe Moisés: Esperai e ouvirei o que o Senhor nos ordenará. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações for imundo por corpo morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo, ainda celebrará a Páscoa do Senhor. No mês segundo, no dia 14 da tarde, a celebrarão, com pães ázimos e ervas amargas, a primeira hora. Dela nada deixarão até amanhã, dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa, e se livrarão. Porém, quando um homem for livre e não estiver no caminho e deixar de celebrar a Páscoa, tal alma nos seus povos será extirpada, porquanto não ofereceu a oferta ao Senhor e a seu tempo determinado, tal homem levará o seu pecado. E quando um estrangeiro peregrinar entre vós e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim celebrará. O mesmo estatuto haverá para vós, assim para o estrangeiro como para o natural da terra. Então perceba que o que ele traz aqui, olha, aconteceu algo novo, né? Então tinha dia 14 de abril, que era o dia da Páscoa, tinha alguém que estava imundo, então a gente não pode participar porque nós estamos imundos tocando no corpo de um homem morto. Dentro da lei havia um monte de proibições que as pessoas se contaminavam. E para cada tipo de coisa havia um período de prazo para purificação. Quando nós vamos ler no livro de João, no capítulo 11, eles falam que estava se aproximando a Páscoa e muitos subiam a Jerusalém para se purificarem. No livro de João, capítulo 11. Purificarem do quê? Olha, as pessoas precisavam subir. Elas, se tocasse alguma pessoa imundo, morta, era imundo, se tocasse algum tipo de animal imundo, ele ficava imundo. Se sentasse em algum lugar que tinha uma contaminação, ele ficava imundo. Tinha um monte de regras dentro da lei. Então diz assim, olha, aqueles homens estavam imundos, eles não podiam participar da Páscoa, porque se eles participassem imundo, eles seriam extirpados do meio do povo. Falou, mas por que nós vamos ficar privados? Morreu alguém, precisava enterrar, a gente foi e fez. E aí Moisés vai fazer o quê? Ele consulta Deus para saber o que Deus fala a esse respeito. E diz assim, olha, então fala o seguinte, quando alguém estiver de viagem e não conseguir chegar em tempo, por que, irmãos, de viagem? Eles viajavam a pé, a camelo, com seus animais, e viajavam 100, 200, 300 quilômetros a pé, uma viagem longa. Não é igual nós hoje que sai de manhã e chega a 600 quilômetros todo dia rapidinho, não tem problema nenhum. Então, assim, não conseguiu chegar em prazo. O que eles fazem? Olha, foi dito para eles o seguinte: quando isso acontecer, vocês vão fazer isso no segundo mês, no dia 14, com todos os ritos da Páscoa. Ou seja, o cordeiro vai ser morto à tarde, no dia 14, não quebra osso nenhum, tem que ser assado no fogo, não pode ser cozido. Era todos os ritos. E aqui ele observa dizendo para nós a mesma coisa, né? Olha, ele vai com pães árvores, ervas amargosas, não vai quebrar osso, não deixa nada para o dia seguinte. Quando não tiver algum estrangeiro, ele pode participar segundo todos os ritos, igual eu já tinha falado antes. Mas o que ele diz assim, porém, se alguém não estiver dentro dessa regra, se ele estiver puro e não participar, faz o que com ele? Corta do meio do povo. Veja que eles eram extirpados, era arrancado do meio do povo. Então, era obrigatório eles
participar e estar qualificado. Se alguém não fizesse isso, era cortado. A gente observa isso também, irmãos, porque eu estou falando da Páscoa, eu estou falando da ceia. A Páscoa é uma sombra. Aquele que já fez aliança com Deus e que não participa da ceia, o que acontece com ele? É uma figura, ele é cortado. Esse ano eu não vou participar da ceia porque eu não estou muito bem, então vou deixar para o ano seguinte. Vou deixar para o ano seguinte. Qual que é o problema do ano seguinte? Ele já morreu no ano seguinte. Esse que é o problema, né? Então assim, é a figura. Olha, mas a ceia diferencia, nós estamos na época da graça, mas a lei ela foi dada para a gente como figura para a gente entender o que acontece na realidade para nós. E aí no último texto aqui da lei que nós vamos falar, depois tem outros textos que o povo se lembrou, mas eu não vou entrar nesses textos, mas só para a gente pegar, porque aqui surge mais um detalhe que não foi mencionado até agora. Lembrando os irmãos, que o livro de Levítico foi dado para o povo quando o povo havia saído do Egito, estava peregrinando e iria iniciar as peregrinações 50 dias após a Páscoa, eles chegaram no Monte Sinai. Deus dá a lei para o povo. Durante 40 anos eles caminham no livro de Números, no livro de Números, Deus é mostrando a jornada que aconteceu com eles e mostrando alguns detalhes ali. No livro de Deuteronômio, o que acontece? Ele é escrito, ele é dado 40 anos depois, quando já o povo está para entrar na terra prometida e Deus havia falado com Moisés que ele iria morrer, que ele não iria entrar na terra, mas ele deveria passar a lei para o povo, né? Então aqui o livro de Deuteronômio é uma segunda lei, né, que é passada para o povo, até porque todos aqueles acima de 20 anos que haviam saído do Egito, o que aconteceu com eles? Morreram todos. Os homens que estavam ali agora não conhecia a lei, então Deus repassa a lei para eles. Então, no livro de Deuteronômio, no capítulo 16, no versículo 1, ele volta a dar aqui para eles umas regras em relação a não só da Páscoa, né? Mas ele trata aqui todas as festas, que vão observar, e a gente não vai ler todas elas, mas ele traz a gente algumas coisas. Veja que, livro de Deuteronômio, no capítulo 16, verso 1, o que ele diz assim? Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus tirou da terra do Egito de noite. Então, sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor teu Deus ovelhas e vacas. Aí entra um detalhe aqui: no lugar que o Senhor escolher para lhe fazer habitar o seu nome, nela não comerás levedado 7 dias, nela comereis pães asmos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da sua vida. Fermento não aparecerá contigo por 7 dias em todos os teus termos, também da carne que matares, à tarde do primeiro dia nada ficará até amanhã. Verso 5: não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas portas que dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que escolheu o Senhor teu Deus para lhe fazer habitar o seu nome, ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da saída do Egito. Aí no versículo 7: então poderás e não comerá, ele comerá no lugar que escolher o Senhor teu Deus, depois sairás pela manhã e irás com as tendas. 6 dias comereis pães asmos, o 7º dia solenidade ao Senhor teu Deus, nenhuma obra farás. Perceba, irmãos, que a gente observa aqui, é a mesma coisa, só que ele acrescenta um detalhe. Qual que é o detalhe? Não onde era celebrado a Páscoa até então. Não, onde eles estavam no deserto. Então, não eles acampavam, ficavam na nuvem. Quando Deus mandava eles sair, a nuvem andava. Então, na onde eles estivessem, comemoravam a Páscoa. Agora, o que Deus fala para eles agora? Olha, agora mudou, não é mais assim. No lugar que Deus fazer escolher o seu nome, somente lá poderá comer a Páscoa. Não poderá comer dentro das suas portas, da sua casa, não pode mais. Só lá no lugar que Deus escolher fazer habitar o seu nome. Evidentemente que aqui não havia ainda escolhido lugar. Qual foi o lugar que Deus escolheu para fazer habitar o seu nome? Jerusalém, onde foi construído o templo.
não podia mais fazer a festa da Páscoa fora de Jerusalém, só em Jerusalém. Então, você vai, eu quero fazer a Páscoa, tudo bem, circuncide e vai para Jerusalém, porque a Páscoa só em Jerusalém pode ser feita. E a gente observa, irmãos, que como eu comentei com os irmãos, e Cristo cumpriu tão fielmente isso, porque ele morreu em Jerusalém, ele não morreu fora de Jerusalém, ele era o Cordeiro, mas ele morreu em Jerusalém, porque a Páscoa só poderia acontecer em Jerusalém, não podia ser fora de Jerusalém. Né? Então esse é o texto que nós temos aqui. Olha, deixa eu ver aqui, tem mais algumas coisas aqui. Oi. Em Números, na segunda celebração da Páscoa, não fala nada sobre comer os asnos do dia 15 ao dia 21. Né? Sim, ele não fala, mas assim como ele fala todos os ritos, então sim, os ritos eram esses, né? Então aquele que não pudesse, não tinha participado, ele não podia comer, porque ele estava impuro. Então ele faz isso no segundo mês, porque embora ele não menciona do 15 a 21, mas ele fala segundo todos os ritos, o rito era esse, né? Então ele não podia participar da festa, tá? Ele não podia, o imundo, ele não podia participar das solenidades junto com os demais, estava imundo, ele tinha que ficar separado. Então era tudo complexo, muito bonito. Fala aqui do seu nome, simbólico aqui. Como? Quando fala, escolheu o seu nome. Não, ele falou assim, no lugar que Deus escolheu para fazer era o seu nome? Não, na verdade não era. O que aconteceu? Quando é construído o templo em Jerusalém, o que representa a presença de Deus ali no templo? A Arca da Aliança. O nome de Deus habitava ali. As pessoas tinham que ir a Jerusalém para fazer as suas ofertas, para poder expiação dos pecados, era tudo em Jerusalém, porque Deus escolheu Jerusalém para que habitasse a presença dele. Então, a Arca da Aliança, ela simbolizava a presença de Deus. Tanto é que só o sumo sacerdote podia entrar dentro do Santo dos Santos uma vez por ano, depois de fazer a purificação pelos seus pecados, porque ali estava a presença de Deus. Então, o lugar que Deus escolheu para fazer habitar o seu nome é Jerusalém. Né? Então, diz que Davi teve assim: olha, que casa edificarei eu, né? Só este os céus e a terra, não é a parede que vai te conter. Então, mas simbolicamente, que nós temos a Jerusalém terrena, que habitava a presença de Deus, a presença de Deus estava ali, e nós temos hoje a nova Jerusalém espiritual, que desce dos céus até o diabo. Sim. Eu acho que era tudo que ele falou, acho que ele falou o seu nome. Se o nome que fala desse significa que Deus existe. Então, para fazer aplicar o seu nome, o nome dele, né? O nome de Deus. Sim. Então aí a pergunta, porque o nome ainda não foi revelado. Sim, tá, tudo bem. Não fala do nome de Jesus, porque ninguém sabia o nome de Deus. O nome de Deus era segredo. Então, o nome de Deus. Sim. Ok. Vamos mais, irmãos. Olha que coisa interessante. Verso 4. Fermento não aparecerá contigo por 7 dias, todos os termos. Também da carne que matares à tarde, no primeiro dia, nada ficará até amanhã. Olha que coisa interessante, um cumprimento disso em Cristo. O corpo do cordeiro não podia ficar para o dia seguinte, teria que ser consumido naquele mesmo dia. O corpo de Cristo precisou ser tirado para a cruz no mesmo dia, né? Então, certo que tem isso também para nós aqui. Vamos ver se ficou mais alguma coisa aqui. Nós, em síntese, a Páscoa, né, que os irmãos já deu uma sintetizada aqui, a gente correu um pouquinho, não entrou em todos os detalhes, mas a Páscoa é isso. Então, o que era a Páscoa, na verdade? A Páscoa é celebrada no dia 14 de abril, no dia 10, separado o cordeiro, no dia 14, sacrificada à tarde, era comido à noite, junto com pães ácidos e ervas amargosas. Por que o pão precisava ser ácido? Sem fermento. O que simboliza o fermento? Pecado. Perceba que, assim como o cordeiro, sem defeito, ou seja, sem pecado, o pão ácido também ele apresenta a Cristo um corpo sem pecado. E nós vamos observar, acho que eu tenho anotado por aqui, que é 1 Coríntios 5, 6 e 7, que ele fala dessa respeito da massa. Acho que é isso mesmo, né? Para minha amiga, por favor. 1 Coríntios 5, 6 e 7, se eu não estou enganado.
partos foi do fermento velho, você já está nova massa. Nós sendo uma nossa massa, porque Cristo foi sacrificado por nós. Assim como Cristo, sem pecado, perceba que o fermento, né, que ele fala do pecado, nós tendo uma nova massa em Cristo, nós também temos nosso fermento tirado, nosso pecado tirado, porque fazemos parte dessa mesma massa. A Bíblia fala assim, como é que é? Não estou com o texto aqui, mas se a raiz é santa, o tronco, eu não lembro como é que é o texto que ele fala, mas a árvore toda, né? Ela é santa porque nós estamos em Cristo. Então, em Cristo, Cristo é santo. Nós juntando em Cristo, a gente tem que ser santo também, da mesma forma. Isso, exatamente. Se a premissa é santa, toda a massa o é. E perceba o que é premissa. Os primeiros, que é também uma festa onde pegava-se os primeiros feixes da plantação, juntava, fazia uma oferta de movimento, e através daquela festa, daquela oferta de movimento, toda a colheita era santificada. Cristo a premissa, Cristo passou por isso e todo o corpo dele é santo da mesma forma. Interessante isso, né? É o símbolo que nós temos isso aqui. Então, você ver a Páscoa, basicamente é isso. Quando a gente olha para a realidade que apontou para Cristo, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 29, João diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Precisamos fazer a festa da Páscoa? Não. Por quê? O Cordeiro que tira o pecado do mundo é Cristo. Ele é o Cordeiro que foi oferecido por cada um de nós. Então essa é a festa da Páscoa, né? Isaías 53 fala a respeito dele, que tomou sobre nós as nossas dores, o nosso pecado. Sim. 11:16. Lembra nós aí. Se as sementes são santas, também a massa é. Se a raiz é santa, também os ramos são. Isso, esse é o texto, né? Nós estamos falando, olha, a premissa é santa, a massa também é. O que era feito na premissa? Pegar os primeiros grãos do trigo. O que faz com o trigo? Fazia a massa. Olha, a premissa é santa? É. Toda lavoura é também, ela era abençoada. Então a gente observa, a raiz é santa? É. O tronco também é. Tudo, as folhas que vão surgir, tudo é. Porque tudo está ligado na mesma raiz. Então se nós estivermos ligados em Cristo, que Jesus fala, né? Se eu estiver em vós, as vossas palavras, né? A minha palavra estiver em vós, o que acontece? Pode pedir que vai ser feito, porque está ligado nele, na oliveira verdadeira. A Páscoa é isso, né? O que era a Páscoa? A Páscoa pegava o cordeiro, dia 10, apontando para Cristo, dia 10, Cristo entra em Jerusalém. No dia 14, o cordeiro é morto à tarde. Que dia que Cristo morre? Dia 14 à tarde. Então a gente observa que está tudo apontando para Cristo. Essa é a festa da Páscoa. Então nós vamos fazer a festa da Páscoa? Não. Bom, a gente precisa fazer o que Cristo instituiu para nós. A Páscoa ficou alguma dúvida aqui? Tem vários textos aqui, mas eu quero ter muito a Páscoa, até porque a gente não tem muito tempo assim. Mas quando a gente olha no primeiro texto que nós lemos, vamos ler mais uma vez o texto que nós lemos, o livro de Mateus 26. Livro de Mateus, capítulo 26, 17. Veja, no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos de Jesus, dizendo: onde queres preparar a vida da Páscoa? E ele diz: ide à cidade, a um certo homem, diz: o mestre diz, meu tempo está próximo, em tua casa celebrareis a Páscoa com os teus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenaram e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, assentou-se com os 12. Enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo muito, começaram um por um dizer: porventura sou eu, Senhor. E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como a cercaria, está escrito:
Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído, bom seria que esse homem não houvera nascido. Respondendo Judas, o que traía, disse, porventura sou eu, Rabi? Ele disse, tu disseste. Enquanto comiam, aí fica uma pergunta para os irmãos, enquanto comiam o quê? A Páscoa. Eles estavam comendo a Páscoa. Então o que tinha na Páscoa? Cordeiro, pães ázimos. A gente observa assim, olha, eles prepararam a Páscoa. Veja que eles não compraram a Páscoa, eles prepararam. É para ser preparado. O pão da Páscoa era que tipo de pão? Ázimo. Por quê? Veja que o discurso que Jesus faz, a gente não vai ler, mas pelo horário não vai dar tempo. No Evangelho de João, no versículo 6, 53, 54, quem que ele diz que é o pão? Eu sou o pão vivo. Vossos pais comeram o pão lá no deserto e pereceram, mas o pão que eu dou faz com que a pessoa saia dessa vida para uma vida eterna. Perceba que a sombra, qual foi o pão que os pais comeram lá no deserto? O pão ázimo. Mas ele diz assim, olha, eu sou o pão. Agora o que ele estava mostrando, esse pão ázimo é um símbolo dele também, porque assim como o cordeiro, a gente olha o cordeiro, esse cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, e o pão, eu sou o pão vivo, que desceu do céu. Jesus falando, no Evangelho de João, capítulo 6, 53, 54 para baixo. Bom, pode ler em casa, bastante lição de casa para os irmãos verem, tá bom? Mas olha aqui, enquanto comia a Páscoa, o discípulo não foi preparar a Páscoa, ele não mandou os discípulos preparar a Páscoa, os discípulos prepararam a Páscoa. Então, o pão que havia ali, então a gente vai observar o seguinte, que lá atrás, na velha aliança, a gente não percebe vinho, não tinha vinho lá. Só que agora aqui, a gente perceba que vai aparecer o vinho. Por quê? Que ele, no versículo, embora não está escrito aqui no que nós lemos, mas nós percebemos que assim, no versículo 19, olha aqui diz assim, os discípulos fizeram o quê? Como ele ordenou. Como Jesus ordenou. Então, apesar de não estar escrito anteriormente, mas veja que não está escrito aqui, mas o discípulo fez exatamente conforme Jesus ordenou. Apareceu um vinho aqui, a gente observa isso. Por quê? Ele não estava tomando vinho, o vinho não fazia parte da Páscoa. Mas Jesus ia instituir outra coisa, ele já sabia o que ele ia fazer. Então observa que ele diz assim, enquanto comia a Páscoa, Jesus toma o pão. Portanto, se ele toma um pão, que pão que era esse? Ázimo, não tinha fermento. E aí, o que ele vai trazendo com esse pão? Deu aos seus discípulos e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. Esse pão agora, ele não é o pão ázimo, o pão da aflição que vocês saíram lá do Egito. Não é isso. Esse pão agora é o meu corpo, simboliza o meu corpo. É lógico que o pão continua pão. Pessoal, na hora que a gente põe o pão na boca, ele transubstancia em carne. Não é pão mesmo. Ele continua pão. Mas ele representa o corpo de Cristo. Então assim, olha, esse é o meu corpo, e tomando o cálice, dando graça, deu-lhe dizendo, bebei dele todos. Ele também é importante. Tem pessoas assim, olha, ele mandou beber dele todos, então as pessoas pegam uma vasilha e cada um toma um golinho e vai passando para beber dele. Ele não mandou beber nele, ele mandou beber dele, daquele conteúdo. Mandou beber dele. Não, as pessoas às vezes confundem, tem por aí que pega uma jarra, põe o vinho, põe um pouquinho na boca, o outro põe, cada um vai passando, cada um vai conversando, porque para beber dele. Ele não mandou beber nele, ele mandou beber dele, do conteúdo daquele que estava ali. Pois isto é o sangue. Veja, irmãos, o que ele trata? O sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Perceba que aqui ele diz o seguinte, é o Novo Testamento. O que é o Novo Testamento? Nova aliança. A partir de agora, perceba, olha, o que Jesus faz? Ele não pega mais o cordeiro, não pega mais as ervas amargosas, ele pega só o pão, dá para eles, ele pega, bota o vinho, diz assim, beba desse vinho, porque esse é a nova aliança. Nós que estamos na nova aliança,
não temos que fazer festa da Páscoa, porque a Páscoa apontava para Cristo, e Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Não temos que comer carne de cordeiro, Ele é a nossa aliança, Ele é a nossa Páscoa. Por que a Páscoa, na verdade, o que era? Matava-se o cordeiro, preparava-se o cordeiro, preparava as coisas. Então, e depois, na sequência, por 7 dias, fazia a festa dos águas. O que Cristo instituiu para nós? A nova aliança: pão, vinho. Só isso. E ele diz: por quê? Porque o pão simboliza a carne dele. João diz que come, ele tem vida. O que não come, o que acontece? Nossa, o que come tem vida. Quem não come, não tem vida. Se ele não tem vida, o que acontece? Está morto. Não é a mesma coisa. Quem come tem vida, quem não come está morto. E aí ele pega o vinho da mesma forma. Este é o sangue. Percebam, eu acho muito interessante esse texto, assim, ele não é derramado por todos. Observe o texto: o sangue que é derramado por muitos. Por que muitos? E não para todos. O sacrifício de Cristo por si só não perdoa o pecado das pessoas. Só aquele que olha para Cristo, aquele que aceita o sacrifício de Cristo, que entrega a vida para Cristo. Eu observo no texto assim como Moisés levantou a serpente lá no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E todo aquele que olhar para ele, não é isso? Olhai para mim, Isaías 52, né? Olhai para mim e sereis salvos. Perceba que lá, quando vem a praga de cobras que morde as pessoas lá no deserto, Deus manda que eles pudessem colocar uma serpente de metal. A partir daquele momento as pessoas pararam de morrer por causa da serpente. Tinha uma condição. Qual que era a condição? Todo aquele que olhar para a serpente, ele vai viver. O sacrifício de Cristo é a mesma coisa. Todo aquele que olhar para Cristo, aquele que valorizar, aquele que recebe, esse sacrifício serve. E aqueles que não olhar, o sacrifício não serve, porque é uma escolha nossa. Então perceba que a nova aliança que ele faz, assim, o sangue que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, esse é o novo símbolo, a ceia que nós estamos fazendo. A igreja faz a Páscoa, irmãos, a igreja não faz Páscoa. Por que a igreja não faz Páscoa? A igreja não faz parte da velha aliança, a igreja faz parte da nova aliança. A nova aliança nós não precisamos circuncidar, porque a circuncisão não é mais na carne, a circuncisão, diz Paulo, que é no coração, é no interior, é diferente, mas ele tem uma marca de Cristo na sua vida da mesma forma. Então, eis que vos digo que desde agora não bebereis do fruto da vide, né? O que é o fruto da vide? Da videira, do vinho, até aquele dia que beba de novo convosco no reino de meu Pai. Então perceba que o que ele diz assim: ele não participaria desse marco, dessa ceia, junto com eles, a não ser no dia que estivessem todos juntos no reino de Deus. Agora, para nós, chega a nova aliança. A Páscoa é a velha aliança. Eu não li todos os textos aqui, mas tem vários textos que a gente vai perceber que Cristo, todos os detalhes da Páscoa, dos atos, das outras festas, vai se cumprindo detalhe por detalhe na vida de Cristo. Ponto a ponto. Sim, o que é o Cordeiro Pascual? O que ele estabelece é a ceia para a igreja. Aí, irmãos, a gente vai terminar por hoje, mas observe o seguinte: quando foi instituída a ceia? Por ocasião da Páscoa. O que simbolizava a Páscoa? A libertação. A ceia, a mesma coisa. Só que não um sangue de animal que só ser derramado todas as vezes que as pessoas pecavam. Porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. O único sacrifício perfeito de Cristo, o Cordeiro sem defeito, o Cordeiro sem pecado, ele é o suficiente para nos perdoar. Então nós observamos que nós temos o quê? A ceia, a nova aliança foi estabelecida agora. Ora, mas embora a nova aliança ela foi estabelecida com o mesmo significado de libertação para a igreja, e ele diz, nós vamos perceber outros textos assim, que devem fazer isso em memória dele, não vou ler outros textos aqui, se deve ser feito em memória dele, por ocasião, é na mesma época que foi feita a Páscoa. Porém, alguém disse, então deve ser no dia 14 de Abibe, né? Mas observa que Jesus foi morto no dia 14 de Abibe, o Cordeiro. Ele não comeu a Páscoa no dia 14 de Abibe, ou melhor, no dia 15, ele comeu antes.
Veja que um outro detalhe aqui. Jesus, não onde que era feita a Páscoa? No templo de Jerusalém. Todo mundo se subiu no templo. Aonde Jesus comeu essa Páscoa? Não foi no templo. Foi na casa. Vai na cidade, você vai encontrar um homem com um cântaro na cabeça. Você segue ele, seu mestre quer comer a Páscoa com seus discípulos aí. Tem um cômodo mobiliado, vai ser preparado aí. E quando nós vamos ver que Cristo estava sepultado, era o dia da preparação. As pessoas estavam preparando ainda para comer a Páscoa. Os seus discípulos já tinham comido com ele. Mas ele estabelece uma nova aliança. Então perceba que não tem a mesma rigidez que precisa. Ele não mandou, olha, no dia 14 de abril vocês têm que fazer a ceia. Não é isso. Mas é na mesma ocasião, no mesmo momento que nós vamos observar aqui, na mesma época em que estava vivendo. Tá bom? Por quê? Nós não temos que fazer no dia 14 de abril. Primeiro que o dia 14 de abril, o primeiro dos meses dele, foi dado para os judeus por ocasião da lei, um calendário lunar, eles tinham uma série de regras para cumprir. Cristo estabelece conosco uma nova aliança. Nós não temos que cumprir nada daquelas coisas que estão na lei, porque Cristo cumpriu tudo. É uma nova aliança. Então tem que ser dia 14 de abril? Não necessariamente, mas é nessa época. Então nessa época aí, eu achava que cada um comia um cordeiro na sua casa, eles comiam todo num lugar só. Não tem, todo mundo. Eu não li aqui, mas a gente observa, deixa eu só pegar aqui, que fala a respeito de Ezequias e Josias, que eles fizeram uma Páscoa que nunca foi feita. Muita gente, reunindo todo mundo lá, para que eles pudessem fazer. Evidentemente, vocês, porque todo o sacrifício, a partir do momento que Deus escolheu para fazer a vida do seu nome, era só no templo, não podia ser mais dentro das suas portas. Então, depois que saiu da lei, veio para a graça de Cristo, depois do nascimento de Cristo, então todos se reuniram. Aí veio essa lei de reunir todos no tempo para tomar a ceia. Veja, é que assim, todos se uniram no templo de Jerusalém, não é no nascimento de Cristo. Não, após, porque cada ficou na graça, sai da lei para a graça. Então, na graça, nós vamos observar que Cristo ele começa fazendo algumas mudanças. Primeiro, que ele não faz a ceia no templo, ele faz num cenáculo, num lugar. Quando nós vamos vendo Paulo escrevendo sobre a ceia, ele estava reunido em Corinto, ele não estava no templo em Jerusalém. Isso mostra para nós o quê? Que na graça não é mais em Jerusalém, mas é onde o povo de Deus se reúne. Em cada cidade que tem o povo de Deus é feita, porque lá em Corinto foi feito em Corinto, né? Não foi para Jerusalém. Não tem aquele rigor da lei que era só no templo de Jerusalém, mas até porque o templo também representa Cristo. Qual que era a importância do templo? Por que o sacrifício tinha que ser feito no templo? Diante do sumo sacerdote, os sacerdotes ofereciam lá naquele lugar próprio que tinha a tampa do propiciatório, né, que era a tampa da arca. O que representava ali tudo? Cristo. A gente observa e diz: olha, esse templo vai ser destruído em 3 dias. E as pessoas estão imaginando que era aquele templo. Não. O templo dele, o corpo dele. O templo também apontava para Cristo. Então perceba que quando a gente observa na nova aliança, a gente percebe Jesus dizendo o seguinte: aonde tem 2 ou 3 se reunindo em meu nome, eu estou no meio de vós. Na velha aliança, todo o povo de Israel estava subindo a Jerusalém. Não pode fazer nenhum sacrifício, nenhuma oferta dentro das suas portas, só no lugar que Deus escolheu Jerusalém. Mudou, estamos na graça. Não tem sangue do mal, porque o sangue purifica todo pecado. Ele é o convívio, então é ele, o sangue dele. Então o símbolo que nós temos, a carne e o sangue dele. As outras observações a gente não vai prosseguir aqui, mas eu vou trazer o texto depois, está em Reis e Crônicas, fala do rei Josias e do rei Ezequias. Diz que, olha, não lembro se Ezequias ou Josias, que nunca se celebrou tal Páscoa como ele fez. E os sacerdotes foram se purificando, e até Josias, ele faz no segundo mês, porque não houve tempo para que os sacerdotes se purificassem no primeiro mês. Esse é uma
Páscoa, que vai inclusive citando a quantidade de animais que foram mortos naquele dia. Que eles não estavam dando conta, os sacerdotes, as pessoas para ajudar a sacrificar os animais. Era muito animal que foi sacrificado, que é para todo o povo. Agora, quando a gente observa aqui, irmãos, na velha aliança, o grande detalhe é o seguinte: que quando você ia para Jerusalém para oferecer o sacrifício, quem que dava um animal? Olha, você vai para oferecer um sacrifício. Você leva o animal ou o sacerdote dá o animal? O animal é você que leva. Perceba que quando Jesus nasceu, foi oferecido um par de rolinhas. Por que rolinhas e não um cordeiro? Ele era pobre. Quando a pessoa tinha posse, oferecia um cordeiro. Quando era rico, oferecia um cordeiro. Quando era pobre, ele não tinha condição de comprar um cordeiro. Ele oferecia rolinhas. É o que diz a lei. Nós vamos perceber, a gente não está citando a lei. Então é por isso que a família de Jesus, eles não tinham posses para poder oferecer um animal maior, oferecendo os rolinhos, segundo está na lei. Então assim, lembra que nós falamos sobre os dízimos, e havia vários tipos de dízimos, e um tipo de dízimo que as pessoas dizem assim, quando o caminho for muito longo, o que você faz com ele? Vende o seu animal, leva o dinheiro, quando chegar lá você compra novamente, para você possa oferecer. Por que tinha cambista dentro do templo? Lei da oferta e procura. Olha, se as pessoas vêm de longe, não traz o animal, precisam do animal para sacrificar, tem gente vendendo aqui e foram vender no templo. E Jesus chegou expulsando tudo aqui dentro, não, vai lá para fora. Né? É o que acontecia. Então, quando a gente fala a esse respeito, olha, era muita gente, mas todas as pessoas que iam precisavam levar o seu cordeiro, levar o seu animal. Cada um com a sua família, permanece. A sua família pequena com o cordeiro, junta com o seu vizinho, mas leva, vai junto lá para oferecer. Era isso que era feito. Então havia uma quantidade enorme, sim, muito grande. Era muito, todo mundo tinha para Jerusalém. A ceia é uma nova aliança. Está na introdução que nós fizemos ali, dos irmãos, a gente está sintetizando, nós não temos muito tempo. Mas dentro do que nós falamos hoje, sobre parte desse início de ceia, aqui ficou alguma dúvida? Não? Que bom, né? Foi tão claro que não houve dúvida, que bom. Tinha uma certa dúvida no Medival que era muito citado. Cristo é a própria Páscoa, né? O termo está correto? Sim. Cristo, a nossa Páscoa. Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificada por nós sem fermento, pelo texto que foi lido em 1 Coríntios 6. Às vezes o termo para pronunciar esse termo, não, ele é o cordeiro de Deus pascual, né? Veja que João disse que o cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Paulo escreve, Cristo é a nossa Páscoa. Então, por que nós não fazemos Páscoa? Porque Cristo é a nossa Páscoa. O que nós fazemos é a ceia que ele instituiu. Né? Então, por isso, não pode ser mensal, não pode ser pão doce, não pode ser um vinho chapinha. Ele representa o corpo de Cristo. Representa o corpo de Cristo. Cristo é sem pecado. Os ingredientes na ceia não é tipo assim, qualquer pessoa que faz, né? Tem as pessoas corretas para fazer. Sim, não pode, se o imundo não podia tocar, o imundo não pode fazer. A gente vai, o texto de Malaquias, né, diz assim: ofereceis sobre o meu altar pão imundo e perguntem que havemos de profanado, Cristo, a mesa do Senhor é desprezível. O que é pão imundo? No finalzinho que a gente come para tomar café da manhã, não é imundo para a gente comer lá em casa. Mas você falar que aquilo é o corpo de Cristo, é imundo. Por quê? Quem fez aquilo tem fermento, não se sabe. Então ele é imundo para ser apresentado como corpo de Cristo. Mesmo quem preparou esse corpo aí de homem, mesmo quem preparou a luz, esse ato. Sim. E observa, irmãos, que a gente pegando sombras, tá? A lei, na sombra da lei, quem que matava o cordeiro? Sacerdote. Quem fazia toda a preparação? Sacerdote. E só depois de ter se purificado, perceba que nós falamos que vai trazer o texto, acho que no rei Josias, que eles fizeram no segundo mês, porque eles Ezequias,
eu não me lembro aqui certinho o texto, mas está em Crônicas ou Reis, e ele diz assim: olha, não houve tempo para que o sacerdote pudesse se purificar. Mesmo o sacerdote, ele tinha que purificar. E a Bíblia fala a respeito disso, que o sacerdote, antes de oferecer o sacrifício pelos outros, ele tinha que primeiro oferecer sacrifício por ele, para depois fazer pelo outro. E Cristo é diferente, ele fez sacrifício por nós uma única vez, porque ele não precisava fazer sacrifício por ele mesmo, porque já é puro. Não houve pecado na vida dele. Achou ele o texto? É uma tal Páscoa que nunca houve antes, né? Segunda Crônicas 30 fala sobre também Ezequias. Só para a gente não ficar na dúvida, tá? Só vamos pegar o texto aqui. Se não for isso, eu não tenho marcado aqui qual que é. No já. Segundo Crônicas. Ele colocou a Jerusalém matando o cordeiro no 14º dia do primeiro mês. Então, essa Páscoa aqui, ela foi feita no tempo certo. Ezequias que foi fora, que é 33, não puderam celebrar no número próprio, porque não se tinham consagrado sacerdotes em número suficiente, e o povo não se tinha reunido em Jerusalém. Não, está escrito? 34. Ezequias 30, isso mesmo. Olha, segundo 4. Não, Ezequias 30, né? Ezequias segundo Crônicas 30. Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá, e escreveram também cartas a Efraim e Manassés que viesse à casa do Senhor de Jerusalém para celebrar a Páscoa do Senhor Deus de Israel. Porque os reis tiveram conselho com os maiorais de toda a congregação de Jerusalém para celebrar a Páscoa no segundo mês, porque no mesmo tempo não puderam celebrar, porque não se tinha santificado bastante sacerdotes e o povo não tinha juntado em Jerusalém. Ou seja, os sacerdotes que havia santificado não era suficiente para fazer essa Páscoa, porque eles precisavam matar os cordeiros. E nós vamos ver aqui que fala lá no capítulo 34, né, que o irmão falou, que ele fala que nunca se levou tal Páscoa daquele jeito, porque aí no caso o rei, ele doou os animais para que pudesse ser feito. E ele tem uma quantidade enorme, ou aí em Crônicas mesmo, ou em Reis, que ele menciona a quantidade, animal por animal, a quantidade que tinha, uma quantidade enorme de animal que foi morto para fazer a Páscoa naquele dia. Tá bom? Sendo só, muito agradecer a Deus, pelos irmãos que sábado nós temos culto no Marquês, amanhã vai ter culto lá. Não, amanhã não temos culto na casa da nossa jornalista, né? No sábado nós temos culto no Marquês, 19h30, domingo, 6 horas da manhã, tem consagração aqui, todos convidados, para que possam estar participando e que Deus abençoe grandemente a vida de cada um dos irmãos, tá bom? Se nos acompanha pela internet, né? Se ficou dúvida, manda, a gente vai respondendo na medida possível. Qualquer coisa sobre a oração final, a bênção final também. Deus abençoe a cada um. Senhor Jesus. Senhor Jesus, estamos chegando ao término de mais um culto realizado, um culto de estudo da Tua Palavra. Te agradecemos, Pai querido, pelo acréscimo do nosso entendimento, a nossa compreensão da Tua Palavra. Continua, Jesus, abençoando o Teu servo, dando a ele a disposição para estar buscando na Tua Palavra, Senhor, esse tesouro glorioso. Te agradecemos pelo entendimento que o Senhor tem nos dado, que ajuda-nos, ó Senhor, para que, ao entendermos, tenhamos também a capacidade de estar passando avante, ó Deus, tudo quanto temos aprendido de Ti. Senhor, quero apresentar diante de Ti nosso irmão Odair, que se encontra hospitalizado. Socorro o Teu servo, Deus, dando a cura e a libertação do mal. Quero apresentar o nosso irmão Marcos, quero apresentar também diante de Ti nossa irmã Zeferina. Ó Deus, faça a Tua obra, Senhor. Faça segundo a Tua vontade na vida da Tua serva. Senhor, leve-nos em paz, guardado e amparado nos nossos lares. Abençoa a nossa noite de descanso. Abençoe cada um dos Teus servos no dia de amanhã, quando cada um estarão se dirigindo ao seu trabalho. Em nome de Jesus que te pedimos e agradecemos. Amém, Jesus. O Senhor